Irmãos, você já ouviu alguém falando assim? Ah, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão, viu? Todo esse sofrimento que eu passo, tudo isso aqui é culpa dele. Mas e se eu te provar que o erro de Adão, em Gênesis capítulo 3, não foi um fato isolado, e sim o início de uma reação em cadeia que destruiu a paz da humanidade? Irmãos, quando Adão desconfiou de Deus, ele abriu uma porta que nunca mais ele conseguiu fechar: o pecado. E ele não ficou parado. Ele se ramificou. Ele apodreceu a semente humana. Mas antes da gente continuar, eu quero te deixar um desafio. Mas primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Yuri. Assista esse vídeo até o fim. E se Deus falar com você, deixe um like e se inscreva aqui no nosso canal. Fazendo isso, o vídeo ele vai chegar para mais pessoas. Bora lá? Você me ajuda e ainda anuncia a palavra de Deus através desse vídeo. Deixa Deus te usar, irmãos. E comente a palavra amém nos comentários. E também deixe sugestão de outros temas para estudos bíblicos. E vamos voltar aqui para o nosso vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Logo depois da queda, em Gênesis no capítulo 4, vemos o primeiro fruto amargo, Caim e Abel. O pecado de orgulho de Adão virou um pecado tão sério que fez com que Caim tirasse a vida do seu próprio irmão Abel. A inveja entrou na sua família e a coisa ela não parou por aí. Se continuarmos olhando a Bíblia e vendo o cronograma, nós deparamos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E a palavra de Deus ela diz algo terrível. Eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. É por isso que sofremos hoje. É por isso, irmãos, que existem doenças, guerras, e essa angústia que às vezes você sente na estrada da vida, de tentar acertar, mas não consegue, de tentar buscar mais a Deus, mas não consegue. Sabe quando sempre tem algo travando? Sabe quando você sente que sempre tem algo que está trazendo uma dificuldade para você, que você fala, por que eu não consigo me aproximar de Deus? É por conta do pecado, é por conta da maldade do mundo, é por conta, aleluia, da nossa carne, irmãos. O pastor Cláudio Duarte, ele tem uma pregação que eu acho muito interessante, que ele faz uma analogia e eu quero trazer ela aqui para você. A analogia é a seguinte: nós temos dois gigantes dentro de nós. Um é o Espírito Santo e o outro é a nossa carne. Quem você alimentar mais é quem vai vencer essa batalha. Entende? Entende? Então, irmãos, entenda isso. Aleluia. Se você não está conseguindo buscar a Deus, não é porque você é fraco ou não, é por conta da nossa natureza. A nossa natureza não quer Deus. É uma briga ferrenha e por muitas das vezes desgastantes. Então você começa a entender o preço do pecado. Quão foi tão caro o pecado? O pecado, irmãos, de Adão trouxe a decadência física e espiritual. Foi por meio dele que o pecado entrou no mundo. No tempo de Noé, para você ter ideia, a terra ela já estava corrompida, diz a Bíblia. O mundo se tornou um lugar de dor, porque o homem decidiu que não precisava mais de Deus, não precisava mais do Criador. Nós, irmãos, colhemos hoje os espinhos de uma árvore que foi plantada lá no Éden. E aí você fala para mim, tá vendo como é que a culpa foi de Adão? Mas é aí que está o detalhe. Somos todos da raça humana, ou seja, todos temos, todos somos feitos da mesma matéria. Sendo assim, também cairíamos no mesmo pecado. Olha só. Por isso que você não pode, em momento algum, falar assim: ah, se eu tivesse no Éden seria diferente. Será mesmo? Somos feitos da mesma matéria, somos feitos da mesma coisa. Será mesmo que seria diferente? Eu tenho muitas minhas dúvidas. Mas, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou no caos absoluto. Ele levantou Moisés no Egito e o levou para o Monte Sinai. Agora, irmãos, preste muita atenção nisso daqui. Por que será que Deus deu a tábua de 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 para Moisés? E eu te respondo, não foi para ser um carrasco, muito menos para esfregar a fraqueza na nossa cara, mas sim foi por um cuidado. A humanidade, irmãos, ela estava tão perdida que já não sabia mais o que era certo ou o que era errado. Deus deu a lei para lhe dizer: olhem para vocês, vocês estão se matando, estão cobiçando,
estão adorando ídolos, por isso estão sofrendo. Ah, por quê? Por conta do pecado. A lei foi um diagnóstico. Sabe quando você vai no hospital, por exemplo, e você diz assim: olha, estou passando mal. Ah, o que que você tem? Vou dar um exemplo aqui. Ah, estou com dor no meu pé e meu pé está doendo muito, eu não estou conseguindo andar. Aí você vai lá para o raio-x. Quando você chega no raio-x, ele tira umas fotos do seu pé e aí ele olha e fala assim: olha só, ah, você não está conseguindo andar porque o seu pé está trincado, porque o seu pé está quebrado. Entende? É um diagnóstico. Então, o que Deus fez foi nos dar um diagnóstico. Sabe por que que você não consegue ter comunhão comigo? Tá aqui, ó. E aí, como se Deus pegasse, tá aqui, ó, o espelho aqui, ó. Tá vendo? Por conta dessas falhas suas, por conta desses seus pecados, por conta disso daqui que você não consegue. Entende, irmão? O diagnóstico, o mandamento, não matarás ou não adulterarás, não era Deus mostrando a ferida aberta. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, Paulo faz uma pergunta-chave. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus deu a lei para nos provar que éramos incapazes. Ele cercou o homem com mandamentos para que o homem percebesse: Senhor, eu tento não cobiçar, mas eu cobiço. Eu tento amar ao Senhor acima de tudo, mas eu amo as coisas desse mundo. A lei foi o cuidado de Deus para nos mostrar que o nosso problema era estrutural. A gente precisava de um transplante de coração e não apenas de um manual de regras. Por que que você está dizendo isso, Yuri? Porque se parássemos da lei, estaremos todos condenados. Porque a lei é perfeita, mas somos imperfeitos. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Irmãos, isso é muito forte. Se você quer ser salvo pela sua bondade, você tem que ser 100% perfeito, desde o nascimento até a morte. Alguém conseguiu isso? É claro que não, irmãos. Nem Noé, que achou graça diante de Deus, escapou de suas falhas. Nem Davi, que era segundo o coração de Deus. Nem você, muito menos eu. A lei provou que o pecado original de Adão nos deixou paralíticos espirituais. O propósito da lei era nos levar ao desespero pessoal, para que parássemos de confiar em nós mesmos. Como diz em Romanos, no capítulo 3, o versículo 19, a lei veio para que toda boca que seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Irmãos, se formos olhar por esse versículo, estamos sem saídas, encurralados pelo nosso próprio erro. Mas bendito seja Deus, aleluia. Porque onde a lei nos mostrou o pecado, a graça nos trouxe o Salvador. O bloqueio que começou lá em Adão e foi diagnosticado por Moisés foi consertado em Jesus Cristo. Entende? Como eu estava falando aqui por exemplo, do pé. O pé, qual o exemplo que a gente deu? Chegou lá, não estava conseguindo pisar, certo? Fez a chapa de raio-x, viu, está trincado ou está quebrado. Qual que é o resultado disso? Vamos colocar uma tala, vamos engessar isso daqui, para quê? Para que você se cure. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, é a nossa cura. Se não fosse por Cristo, irmãos, estaríamos todos condenados. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 20 e 21, a palavra de Deus, ela nos explode em esperança. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Entenda isso, irmãos. Jesus não veio para anular a lei, não. Ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Ele foi o único que nunca falhou em um mandamento sequer. Agora você entende por que Cristo não poderia pecar? Somente uma pessoa que nascesse sem pecado e vivesse sem pecado poderia nos salvar. Só isso aqui, irmãos, já daria uma segunda pregação sobre Cristo. Oh, aleluias! Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, a igreja de Éfeso recebe essa revelação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O seu descanso
Não vem do quanto que você faz, mas do que Cristo já fez pela sua vida. Sem Ele, irmãos, se fosse pela lei, já estaríamos mortos. Pela graça, irmãos, temos livre acesso aos céus. O pecado de Adão não tem mais poder sobre mim e sobre você, se você estiver em Cristo Jesus. A estrada que antes estava bloqueada, lembra? Hoje foi liberta pelo sangue na cruz do Calvário que ele derramou por mim e por você. Ele nos comprou antes mesmo de nós nascermos. Se você crê nisso, irmãos, já digite um amém aqui nos comentários. Quero saber se você ainda está comigo ouvindo essa palavra gloriosa, vaso de Deus. E aqui, irmãos, eu parto para a finalização. Que essa palavra entre no seu coração e tire todo o peso do pecado que você possa estar carregando. Você, irmãos, você é amado pela graça. Você é amado por Cristo Jesus. E ainda se isso, por outrora, não fosse suficiente, você carrega o Espírito Santo na sua vida. Quando você não consegue orar, ele ora por você, com gemidos inexprimíveis. E eu quero encerrar esse vídeo com um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Yuri, o que isso quer dizer, Yuri? Que você não anda mais segundo o pecado, mas segundo as obras de Cristo na sua vida. Aleluia. Oh, irmãos, eu sinto Deus aqui. Então eu digo para você, não se desanime, não desespere, não entristeça o seu coração. Se fortaleça em Cristo, se fortaleça pela fé. E eu tenho certeza que você vai vencer, porque em Cristo somos muito mais do que vencedores. Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se foi um alimento para sua alma, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, no canal Reino em Foco. Não se esqueça, irmãos, de deixar o like. Vamos espalhar a mensagem da graça que liberta. Comente aqui, a graça me alcançou. Só para mim saber que você chegou até o fim e que Deus falou com você.